E agora com vocês, os 100 papas na língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Espartanos, qual é sua profissão? E agora com vocês, os 100 papas na língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Alô, alô, gente amiga do Telejornal. Opa, deixa eu aumentar aqui o microfone aqui agora sim. Alô, alô, gente amiga do Telejornal, a Voz do Povo, Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. E eu não tenho papas na língua e falo a verdade, doa a quem doer. Uma ótima noite a todos vocês que estão ligadinhos aí conosco, mais uma vez aqui no Telejornal, a Voz do Povo. São 19 horas e 3 minutos, não é isso aí? 19 horas e 3 minutos. E amanhã feriadão! Amanhã feriadão, hein, gente? Amanhã todo mundo querendo chegar e se divertir, não é verdade? Todo mundo querendo se divertir, todo mundo querendo bagunçar. Quer dizer, bagunçar também não, né? Mas todo mundo aí querendo curtir, principalmente curtir com a família. Né? Curtir com a família, curtir com o pessoal. Daqui a pouquinho eu já vou também estar compartilhando aqui. É complicado, gente. É que eu tenho que compartilhar aqui também com o pessoal. Aí, deixa eu ver se agora vai dar tudo certinho. Eu estava sem voz aqui. Deixa eu ver se agora vai dar tudo certinho. Vamos ver. Espera aí um momentinho. Som. Eu acho que agora foi, né? Deixa eu ver. Vamos lá ver se está tudo certinho. É que tem um delay aqui, então é complicado. Ah, agora está certinho. Eu acho que agora estão me ouvindo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar mais uma aumentadinha no volume aqui.
Agora sim, agora sim. Agora sim, maravilha. Agora sim tá maravilha. Quero até agradecer, tá vendo? Isso que é legal, né? O pessoal aí já estão pronto. Agora sim, né? Agora estão ouvindo aí a PS, a Cecília, tudo aí falaram. Agora sim voltou, né? Opa, beleza, tá vendo, pessoal? Eles cobram mesmo, eles pegam mesmo, eles são mais técnicos do que eu. Ainda bem, mas graças a Deus, obrigado aí de coração a todos vocês, nossos telespectadores, tá bom? De coração. E nesse momento já vou trazer logo ele às 19h07, o nosso querido amigo, o nosso sempre convidado costumeiramente, né? Já virou quase padrão, já seu Miguel Ângelo, ele que representa a doutrina espírita local e, olha, entende, hein? E principalmente responde a diversas dúvidas a respeito da doutrina espírita. Ele, seu Miguel Ângelo. Boa noite, seu Miguel Ângelo. Tudo bem, meu querido? Como que vai o senhor? Tudo tranquilo? Olá, Geraldo. Tudo bem? Você como está? Nossos cumprimentos a você, ao seu público. E falar da nossa alegria de estarmos de retorno ao seu programa Jornal A Voz do Povo. Seu Miguel, eu pediria só eu acho que é bom o senhor dar uma saída e retornar novamente, porque o vídeo do senhor que aparenta estar bem embaçado. Ah, é? Tá então, um momento, sabe? Então, por favor, derrube então. Tá, só um minutinho, pronto. Aí agora vamos aguardar ele, né, para poder ele retornar novamente, mas com uma visão bem campeã, bem maravilha. Tá, já vou também compartilhar aqui, peraí, deixa eu ver já. E nós já vamos estar aí, né? Vamos mandar ele entrar novamente para ver o que está acontecendo. Ah, tá. Vamos ver agora se melhor. Ah, agora sim, agora campeão. Agora, está me ouvindo bem, seu Miguel? Estou ouvindo bem, Geraldo. Ah, agora então, ficou... novamente os nossos cumprimentos a você, ao seu público, e dizer da nossa satisfação de estarmos aqui na companhia de todos, para falarmos um pouco a respeito da doutrina espírita e responder as perguntas dos que nos acompanham, né, e prestigiam o seu programa. E que, na verdade, diariamente me enviam aqui no WhatsApp perguntas. Na verdade, eu pego assim no sorteio, porque são muitas perguntas que logo, principalmente quando acaba o programa, costumam sempre me enviar várias perguntas. Mas eu falo, putz, agora é complicado. Aí eu vou falando, mamãe mandou eu escolher essa daqui. Aí eu escolho e vem a pergunta. E a primeira delas, né, seu Miguel, às vezes vem até perguntas repetidas, mas deixa eu colocá-las até aqui no banner para que todos possam ler também. Pronto, já está aí a primeira pergunta. Seu Miguel, os espíritos visitam, de preferência, os túmulos em que repousam os seus corpos? Aí é até bom as pessoas agora tirarem a dúvida, né? Principalmente finados, né? Muita gente visita os cemitérios, os túmulos, limpa até os túmulos e tal. Os espíritos visitam? Bem, Geraldo, a ideia principal e desejável é que o nosso corpo, que foi utilizado na última existência física, ele volta aos elementos que compõem a matéria do nosso mundo. Então, esses elementos estão em reciclagem. E são os elementos que compõem ou que compuseram o corpo físico naquela existência. De preferência, e é desejável, que os espíritos não visitem seus túmulos, porque ali ficou aquela matéria de qual se ocuparam e se serviram durante a sua existência na Terra. E o nosso corpo deve ser reverenciado como um instrumento que a benevolência divina nos ofereceu para que nós pudéssemos realizar as nossas experiências de evolução, de aperfeiçoamento, da melhoria dos nossos sentimentos, enquanto estávamos na carne, ou enquanto estávamos reencarnados. Desde que acontece
a desencarnação ou a morte do corpo físico, o espírito, portanto, se separa, deve se separar. Logicamente que dependendo do estilo de vida que aquela pessoa teve na Terra, ele poderá demorar mais ou menos tempo para conseguir se desligar completamente do corpo. Mas o ideal, para aqueles que tiveram uma vida de lutas, de dignidade, aqueles que não fizeram o mal, aqueles que produziram o bem, estes não deverão ficar absolutamente ali nos cemitérios, mesmo em visitas. Quando os parentes vão aos túmulos que guardam os despojos de seus entes queridos, e ali fazem a lembrança, evocam aquelas experiências de convivência que vieram de experimentar naquela existência. Os espíritos são atraídos para ali, mas porque alguém com o pensamento voltado a eles está ali. Nós diríamos que os entes queridos deveriam fazer visitas em nossos lares. E nesses dias, onde nós reverenciamos a lembrança dos chamados mortos, mas que estão vivos, mais vivos do que nós, eles devem comparecer através da evocação que nós fazemos pelo pensamento, onde nós estivermos. E se porventura eles não possam comparecer, porque estão em atividades, esperamos, na realização do bem, das suas melhorias, das suas conquistas, que no plano espiritual também acontece, que o pensamento emitido a eles vai atingi-los. E através desse pensamento acompanha também uma vibração, uma onda de simpatia, desejavelmente, de uma saudade que seja justa, digna, e de um agradecimento pela convivência que tivemos, pelos sentimentos que desenvolvemos, pelos vínculos da simpatia, das afinidades, desta união que pelos laços consanguíneos foram estabelecidos e que, pelos padrões e convenções da Terra, acabaram por se desfazer pela morte do corpo. Mas nós não podemos esquecer que sentimentos verdadeiros que vinculam corações que se amam, que se afinizam, eles nunca se rompem. Esses sentimentos, eles vão sendo multiplicados ao longo do tempo. E logo mais, aqueles que ficaram na Terra irão se encontrar com aqueles que já se foram, com aqueles que partiram anteriormente. Então, haverá um momento de grande alegria pelo reencontro, de grande felicidade por estarem mais uma vez juntos e em convivência. Porque no mundo espiritual a vida continua. E os sentimentos também. Então, como o maior sentimento que existe é o sentimento do amor, então o amor irá se expandir por estas proximidades das novas experiências no mundo espiritual também. Então, a vida é dinâmica e contínua. Ela não tem fim, ela não tem o seu termo. E assim, nós continuaremos. E quem sabe, na próxima existência, voltaremos à Terra e novamente conviveremos, não talvez nos mesmos papéis do parentesco que viemos de experimentar, mas poderemos trocar os papéis. Aqueles que, porventura, foram irmãos, poderão ser pai e filho. Aqueles que, porventura, foram marido e mulher, poderão ser irmãos. E as reencarnações vão permitindo as experiências dos sentimentos em outros papéis, para que esse aprendizado vá se expandindo cada vez mais, se aperfeiçoando e buscando, evidentemente, uma comunhão com o pensamento maior, que é o pensamento de Deus, que através das leis do amor sempre irão nos favorecer a convivência, as simpatias, os vínculos e os laços de afeição que começam a ser construídos muitas vezes na Terra e se perpetuam pela vida fora. Outras vezes, nós estaremos convivendo na Terra com almas queridas que já foram vinculadas a nós em outras experiências físicas e que aqui nós damos continuidade.
E quando esse ente querido parte à frente, nós estaremos com saudade, uma saudade justa, mas desejavelmente nunca com revolta, com mágoa ou com maus pensamentos. Portanto, o túmulo deve ser somente uma expressão dos despojos materiais que ali ficaram. Não é, de fato, e não deve ser a última morada, como se diz. O túmulo simplesmente é onde se deposita o instrumento de que nos servimos durante a vida física. Mas o espírito não deverá ficar ali. E, de preferência, poderá vir nos visitar em nossos lares, na convivência mais íntima, atraídos pelo nosso pensamento e pelo nosso sentimento. Tá aí. Seu Miguel, vamos aproveitar também, daqui a pouquinho tem pergunta, tem os comentários aqui também, vamos ver, são 19h07. Deixa eu ver aqui, a Cecília Maria Torres Chibes dando boa noite. Deixa eu ver aqui, a Pérsia também estava falando aí que estava sem o som, mas agora voltou, maravilha. A Maria Cecília, boa noite a todos nós que assistimos a Voz do Povo, boa noite a todo mundo. Deixa eu ver aqui, também tem perguntas aqui. A Cecília Maria Torres, boa noite, seu Miguel, grata pela oportunidade. E dizendo, deixa eu ver aqui, a Eliana Módulo, boa noite a todos. Está aí então também a Pérsia Neves também dando boa noite. E a Pérsia tem uma pergunta aqui, mas logo depois a gente já vai fazer a pergunta dela também, aproveitando aí a presença do senhor. Mas agora temos essa outra pergunta aqui, seu Miguel, que é a seguinte: como é a vida nos mundos superiores à Terra? No caso, eu acho que está querendo dizer o céu. Acho que é isso. Bem, certamente que são os mundos dos planetas, né? Porque dentro da doutrina espírita, nós temos alguns padrões da nossa descoberta e do nosso saber. Primeiramente, é a crença em Deus, na imortalidade da alma, na pluralidade das vidas, ou seja, as reencarnações, no exercício da comunicabilidade com os espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. Então, antes de nós respondermos essa pergunta, nós deveríamos lembrar que a criação divina não faria uma obra de tal magnitude como é o universo, como seus sóis, que são as estrelas, como os planetas, como os sistemas planetários, como as galáxias, que a cada momento se expandem em número pelas descobertas dos pesquisadores da Terra. Deus não faria uma obra de tal envergadura para que somente a nossa Terra, o nosso querido planeta, fosse habitado. Na realidade, quando nós olhamos as dimensões cósmicas, que são medidas pelas distâncias percorridas pela luz a 300 mil quilômetros por segundo, e contam-se as distâncias entre as estrelas em centenas ou milhares de anos-luz. Então nós vamos imaginando a grandeza, a magnitude deste que é o universo feito por Deus. Então, não é a vida somente na Terra. Não poderia ser assim. Seria uma pretensão humana de tal forma egoística e orgulhosa que a vaidade levaria a pensar que somente Deus colocou seres inteligentes na Terra. Então, a doutrina espírita, por uma lógica de observação e de filosofia e da compreensão dos atributos de Deus, admite e ouviu os espíritos superiores dizerem a respeito das condições de vida nesses outros mundos. Então, se nós fôssemos tomar uma visão de um mundo superior à da Terra, nós teríamos que pensar que os habitantes desse mundo já estão evoluídos em termos de inteligência,
muito mais do que nós, e em termos de moralidade, muito mais do que nós. Seria, portanto, uma sociedade organizada sobre bases de sentimentos bons, de fraternidade, de respeito mútuo. Então, num mundo superior à Terra, onde somente habitariam espíritos que fossem bons, bons no sentido mais extenso da palavra, quando já adquiriram o sentimento do amor numa extensão e numa profundidade muito maior que esta que nós percebemos na Terra. Vamos imaginar assim, uma figura na Terra que impactou toda a humanidade graças à sua bondade. Vamos pensar, por exemplo, em Madre Teresa de Calcutá. Imaginemos um mundo onde a grande maioria dos espíritos tivesse o sentimento bom de Madre Teresa, que amassem os semelhantes, como ela dizia, amar até que doa. Então, a expressão desse sentimento de amor vai se refletindo em todas as organizações daquela sociedade. E nós poderíamos dizer que esses mundos têm espíritos num grau de depuração atingido. Entre eles, qualquer pensamento mau não existe. E isto é o bastante para nos dar uma ideia desse estado moral em que esse mundo demonstra. E ali no mundo superior à Terra, habitado por espíritos que se amam verdadeiramente, se entreajudam e têm uma fraternidade franca, a legislação é muito simples. Não existe polícia, não existe presídios, não existe cadeias. Ali não existe nenhuma instituição que tenha que tratar do mal que seus habitantes viessem a cometer. Porque ali o mal não existe. E esses homens, ou esses seres, eles seriam necessariamente aqueles que não necessitam defender-se de uns contra os outros, porque todos se respeitam. E a justiça ali se estabelece a partir da ação mais simples de cada qual, até a mais complexa. Então, dessa maneira, ninguém se apropriaria de bens que não lhe pertencem. Todos estariam cuidando também do seu semelhante. E ninguém procuraria viver em detrimento ou às custas do seu vizinho. Então nós vamos percebendo que seria uma sociedade onde se respira benevolência e amor. E os homens não se procurariam prejudicar entre si. Não existe, portanto, o ódio, absolutamente, e o egoísmo é desconhecido. E a hipocrisia também não existe num mundo como esse, porque são espíritos mais elevados. Então nós percebemos que certamente não haveria uma igualdade absoluta entre todos os seus habitantes, porque todos estamos em evolução na direção de Deus. Então, mesmo um mundo superior à Terra, habitado por esses espíritos sensíveis, amorosos, fraternos, caridosos, respeitadores, seria um mundo onde reinaria a harmonia entre as pessoas. E todos trabalhariam para o bem comum, uma vez que o mal deixou de existir. Então, se nós imaginássemos esse mundo dessa maneira, que chega-nos essas informações através dos espíritos superiores. E Allan Kardec, aquele que codificou a doutrina espírita, bem soube reunir essas informações que chegavam de vários pontos, por vários médiuns que não se conheciam entre si, habitantes de países distantes entre si, e que, portanto, traziam a mesma informação. Então, essa informação, ela é fundamentada naquilo que Allan Kardec chamou de o controle universal do ensino dos espíritos. Então, evidente que nós não temos uma prova cabal, mas é
uma prova de comunicação de espíritos superiores. Que o Espiritismo tem meios para identificá-los. Então, dessa maneira, nós vamos compreendendo em maior profundidade a obra divina que está à nossa volta. E que nós poderíamos dizer assim, mas sondas espaciais que foram lançadas a partir da Terra fotografaram a superfície de Júpiter, de Marte, de Vênus, e não anotaram ali nenhuma forma de habitação ou de seres vivos. Mas o que acontece é que da mesma forma que aqui na Terra nós temos esse plano invisível, que é uma outra dimensão, de uma outra vibração, nesses mundos que já foram visitados por essas sondas espaciais interplanetárias, essas sondas estão reguladas em seus equipamentos de fina tecnologia para medir e registrar as vibrações do mundo material como é a Terra. E, portanto, nesses mundos há outros planos, como aqui também na Terra há outros planos, que são invisíveis aos nossos sentidos habituais. Então, dessa maneira, nós aqui vivemos cercados por um mundo que é invisível também. E nesse mundo existem sociedades, no mundo espiritual. Agora estou falando de um mundo da Terra, mas que não é o mundo material. Esse mundo invisível. Existem sociedades organizadas, cidades, onde habitam espíritos benévolos. Então ali reina um estado de convivência muito positivo e de respeito. E, portanto, as criaturas são muito mais felizes do que nós somos aqui, porque não tem ali aqueles espíritos perturbadores, aqueles espíritos malévolos, aqueles espíritos que trazem uma forma de desequilíbrio e desarmonia na convivência, como são os criminosos. Então, são esses planos que admitem somente espíritos dentro de uma faixa de evolução moral. E o que diferencia e marca esses diferentes mundos é exatamente o nível de sentimento e de evolução moral de cada um daqueles que ali habitam. Como também existem os mundos inferiores à Terra, né? Mundos primitivos, que estão muito próximos ainda das sociedades do homem pré-histórico, onde não existe justiça, é a lei do mais forte que prevalece, existe o assassínio, o homicídio, existe a violência. Esse é um mundo inferior, onde prevalecem essas formas de comportamento muito indesejáveis que nós estamos tentando eliminar do nosso próprio mundo, mas através da educação. Mas nós diríamos, Geraldo, que a educação que todos nós precisamos é a dos sentimentos. Essa educação é aquela que fará a diferença entre os bons e os maus. Aqueles que tiverem bons sentimentos farão jus e terão mérito para habitar esses mundos mais evoluídos e mais perfeitos que a Terra. Seu Miguel, temos aqui também agora, temos a pergunta da Pérsia, mas antes disso temos aí o cumprimento da Isa Santana. Isa, um beijão bem forte e carinhoso no seu coração. Ela está dando boa noite, Geraldo. Boa noite, seu Miguel. Prazer ouvi-los. Também temos aí a presença do Sandro Araújo. Sandro, um abração, meu querido. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Ótima noite a todas e a todos. Vamos agora para uma pequena pausa para os nossos comerciais. Seu Miguel, eu aproveito e já tomar uma aguinha, que tá um calor fenomenal, hein, seu Miguel? Pelo amor de Deus, né? Bom, é por Deus mesmo, né? Se ele tá mandando, a gente tem que aceitar, né? Mas tá muito calor, né? Mas, e ó, eu vou ser franco com o senhor, eu adoro o sol. Prefiro o sol, praia, momento de tomar banho, entendeu? Do que o frio. Frio, meu Deus, eu fujo do frio, viu? O senhor gosta mais do frio ou do calor? Ah, muito mais do frio. Eu sou do frio. Sério mesmo, do frio? Sério, adoro. Eu gosto de ficar, então, com a coberta, então, né?
Com o frio a gente se defende, né? Com roupas. Mas no calor nem todos podem se defender, não é? É verdade. Não ser entrando embaixo do chuveiro, né? Mas e quem tem que trabalhar no sol? Aí fica mais difícil, né? Isso é verdade. Verdade mesmo. 19h31, já volto já com seu Miguel Ângelo. Não saia daí. Busca no Magalu, busca no Magalu. Esse é seu cérebro. Busca no Magalu. E a música entra nele. Busca no Magalu. E fica na cabeça. Busca no Magalu. Na hora de comprar, tem no Magalu. É pra você lembrar. Busca no Magalu. É pra cantarolar. Busca no Magalu. Até decorar. Busca no Magalu. Na hora de comprar. Yeah. Busca no Magalu. Tem no Magalu. Clínica Médica Ayub tem uma equipe de médicos de diversas especialidades. Ayub Clínica Médica, do Dr. Murilo Ayub, na Rua Professor Vigílio Silveira, 385, no Jardim Itália. Ayub Clínica Médica. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Unimed, aqui você tem tudo, também no modo particular. Laboratório, fisioterapia, diagnóstico por imagem, pronto atendimento, cirurgias de média e baixa complexidade, terapia de infusão, tudo o que você precisa em um plano. Unimed Sul Paulista. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Faz tudo para sua casa, escritório, comércio e empresa. Com impressão digital, banners, faixas, adesivos, personalização de frotas, ACN LED, painéis e letra caixa. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Avenida Dr. Lobato 376. E atende no WhatsApp 15 99807 9169. ADM2 Comunicação Visual você também encontra nas redes sociais. @ADM2 Comunicação Visual. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Shopping chegando no 11 com a boa. Tem frete grátis e cupom pra tropa toda. Shopping Ilude vão bombar seu dia. É da Shopping, pode comprar na Shopping. Shopping chegando no 11 com a boa. Tem frete grátis e cupom pra tropa toda. Shopping Ilude vão bombar seu dia. 11 do 11 com cupom e frete grátis. Olha na Shopping. Aproveite o Shopee e a promoção do Shopee vai até amanhã, de feriado, hein? O 11 do 11 do Shopee vai até dia 15, tá bom? Então aproveitem as promoções. E estão aí para a semana que vem, já estaremos com mais outras empresas aqui também apoiando e patrocinando o telejornal A Voz do Povo. Surpresa, um nome grande aí, da empresa grande aí de Itapetininga. Ainda bem, né? Graças a Deus, é isso mesmo. Gente, vamos ver aqui, seu Miguel. E isso porque, logicamente, o telejornal só traz coisa boa, né? E principalmente gente boa. Olha, ó, quer um melhor? Seu Miguel Ângelo, gente boa aí, ó, só traz coisa boa, positividade. Positividade é com o seu Miguel Ângelo, não é isso, seu Miguel? Seu Miguel, agora aproveitando aqui, ó, temos também o boa noite do Wagner Machado, dando boa noite, Geraldo e ouvintes. Boa noite, Wagner, um beijão bem forte e carinhoso no coração da família, tá bom? Obrigado pela audiência, pelo carinho. Aí, ó, Johanna Anunciato, dando boa noite, pessoal. Johanna, um beijão bem forte e carinhoso no coração da família, tá bom? Obrigado pela audiência. E vamos agora para uma pergunta aqui. Vamos ver para o senhor responder, né? Como que fica? Vou até colocar aqui um porém que ela colocou também. É o seguinte, seu Miguel, eu queria muito saber se quando uma mãe tem ódio da filha, desde pequena, pode ser coisa de outra vida. Ainda ela acrescenta aqui, tipo, fomos inimigas em outra vida, sei lá, não encontro resposta para esse fato. O que o senhor tem a dizer? Bom, primeiramente, que nós teríamos que avaliar o sentimento dessa mãe para com outros filhos, se é que ela tem. Se existe uma diferenciação muito marcada, especialmente num grau de antipatia, que a nossa ouvinte, a nossa telespectadora, chama de ódio, e que nesta vida não exista nenhum motivo verdadeiro que justificasse esse tipo de expressão emocional,
de sentimentos dessa natureza, nós teríamos que imaginar que, de fato, é uma pendência de outras existências. E nós sabemos, pela doutrina espírita, que a família consanguínea recebe os espíritos para a reencarnação, que nem sempre são aqueles que nutrem entre si um amor verdadeiro. Muitas vezes, inimigos de outras vidas, adversários de outras existências, reencarnam na mesma família, e isto para resolver ou para dar um encaminhamento a essas antipatias que devem ser superadas para que nós possamos melhorar os nossos sentimentos. Porque a proposta evolutiva do espírito imortal é sempre se desenvolver na área intelectual, pelo conhecimento que se adquire, pelos estudos, pela pesquisa, mas especialmente, principalmente, na área dos sentimentos. Então, mãe e filha que sentem essa repulsão, e não exista nessa vida nenhuma justificativa, de fato, isso vem de outras existências. Mas não podemos deixar de repetir que se estão convivendo e os laços de família criam dificuldades para esta separação, para este distanciamento, e que se foram colocados juntas, é exatamente para tentar superar. Superar, o que não significa que tenha que conquistar numa única existência um amor incondicional, mas reduzir a intensidade dessas antipatias pelo respeito mútuo, pela convivência, pelo entendimento do que seja o perdão. Porque muito dessas animosidades é por conta de não ter havido um perdão verdadeiro numa outra ocasião, quando aquilo aconteceu em outra existência. Aquela convivência não foi bem conduzida. Mas esta existência é mais uma oportunidade que Deus oferece para que esses corações se reajustem nos limites das suas possibilidades. E desejável é que até se desafiem para poder ter uma convivência melhor e reduzir essas antipatias que certamente não são dessa existência. Tá aí, certo. Até, inclusive, ela acrescenta aqui, também, deixa eu até colocar, tipo, fomos inimigas, bom, aqui, ela só não gosta de mim, outros são tratados bem e tem um amor dela. Seu ódio por mim é desde a gravidez, minha avó me contou. Bom, desejamos, logicamente, que ambas, né, vivam bem, saudavelmente, principalmente psicologicamente bem, né, porque não podemos esquecer, mãe e filhas, né, filha e mãe. Então, a coisa mais linda que tem entre esse contato é ter o bom contato entre os dois. Mesmo que uma das partes não ceda, né, porque faz bem a gente sempre ceder e aceitar. Às vezes até, né, eu acho, por aí, né, seu Miguel, eu acho que deve ser por esse lado. Mas vamos para aí, logicamente, desejamos o bem para todos. Seu Miguel, uma outra pergunta, antes dessa outra pergunta, eu vou aqui para os aniversariantes do dia, que é a seguinte, Yasmin Rodrigues Monberg, os aniversariantes, hein? Ed Borges, também aniversariando hoje. Isa Rodrigues, aniversariou dia 12. Maria Cristina Leite, Ruth Vensky André, Patrícia Jesus, Cida Ribeiro, Edna Silveira, Juliana Silva Soares, Leandro Silva, Crisimara Ferreira dos Santos, Mariana Fonseca Ribeiro, Natália Mota, Patrícia Jesus, Juliana Sonoda, Lerida Silva, Michel Max. Aí, dia 13, fez aniversário Sandra Tacaco, Carla Ferreira, Ednilza Oliveira, Elizabeth de Araújo Brian, Sueli Silos Ochino, Magali Medeiros, Teodor Andréa, Ana Paula Souza, Isabel Almeida, Lopes Marília Singsmulli, Marili Vieira e Helena Congelados Messias.
Desejo que a todos vocês, que o ano que vem possamos estar aqui cumprimentando e possamos agradecer a Papai do Céu por mais um novo dia. Parabéns a todos vocês. E olha quantos aniversariantes, hein? A Pérsia Neves está dizendo aqui, seu Miguel, agradeço, tá bom? Ela está agradecendo aí pelas palavras e pela resposta. Aí, seu Miguel, vem a seguinte pergunta também, a 19h41. Eita, essa pergunta eu vou ser franco, senhor, viu? A resposta, então, deve ser mais complicada. Ou, às vezes, na verdade, mais simples, né? Quando é explicada pelo senhor. A Terra se acabará como descrito no Apocalipse? Bem, primeiramente, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Ou ainda do Novo Testamento. Foi escrito por João Evangelista, que era médium. E João, num estado de transporte espiritual, ele foi levado a um plano superior, onde ali, pelo relato, anjos, ou seja, espíritos muito evoluídos, apresentaram a ele os símbolos do que seria o futuro, do que seria os fatos que aconteceriam a partir daquele momento. Então, o Apocalipse, a palavra Apocalipse, significa revelação. Então, não é destruição. Agora fala-se de grandes lutas e de grandes transformações. Mas o Apocalipse deve ser lido com as reservas necessárias, porque é um texto que, por tratar do futuro, é um texto de símbolos. Existem ali os símbolos dos 7 selos, das 7 trombetas e de os cavaleiros. Enfim, é uma série que é apresentada ali de interpretação muito difícil, mas essas interpretações existem e estão sempre no Velho Testamento. Mas há que se fazer um grande esforço, uma grande pesquisa. Muitas pessoas, muitos estudiosos, né, das letras sagradas, se debruçaram sobre esse texto do Apocalipse de João. Mas o que nós gostaríamos de chamar a atenção ali é que não está dito que a Terra irá ser destruída. Quando se fala ali de o final dos tempos, está se falando de um final de ciclo evolutivo na Terra, da humanidade. Nós não poderíamos imaginar que Deus errou ao constituir, ao conceber, ao criar a Terra e a humanidade. Porque se isso fosse verdade, nós teríamos que dizer que Deus errou. Porque ele criou e depois se arrependeu do que fez e resolve destruir o que fez. Este comportamento é puramente humano. Nós fazemos uma construção, depois ela não se presta mais àquilo que era o objetivo inicial, então nós demolimos a construção e fazemos outra. Deus não é assim. Deus é a infinita perfeição e Deus não erra. E quando se fala no final do mundo, está se falando do final do mundo moral. E se fala também em final no sentido de finalidade, ou seja, de objetivo, e não de destruição. Essa ideia de destruição, ela está completamente errada. Isso aí é uma interpretação mal colocada de que a Terra vai ser destruída. Nós voltamos a dizer, Deus estaria se arrependendo do que fez. Como Deus não erra, então não cabe arrependimento. Então, o que acontece é que nós vivemos um período das grandes transformações da humanidade, e isso está descrito no Apocalipse numa linguagem fechada, simbólica, que precisa ser interpretada, mas que nós precisamos também ter o cuidado de realizar uma interpretação que não se afaste da lógica e do bom senso. Então nós precisamos entender primeiramente os atributos da divindade, as qualidades da divindade. Então Deus é
a suprema perfeição. Então não poderia designar a terra para destruição. O que se fala no final do Apocalipse é a respeito da Jerusalém celeste, ou Jerusalém libertada. Mas isso é uma figura, a Jerusalém é uma figura que representa a humanidade. A humanidade que deverá se libertar dos males morais, do egoísmo, do orgulho e da vaidade. É isso que deverá acontecer e já está acontecendo em nosso mundo. Muitos poderão dizer assim, bem, mas o mundo está pior. Não é verdade. O mundo está melhor. Se nós olharmos há 1000 anos atrás, o mundo era muito pior. As guerras eram muito mais cruentas, não havia respeito humano, não havia instituições que protegessem as criaturas frágeis da sociedade. E hoje nós vemos um sem número de instituições que buscam preservar a vida, que procuram oferecer dignidade às criaturas humanas, apesar de grandes problemas a serem resolvidos. E dos problemas a serem resolvidos, que são de ordem moral, todos eles têm início, origem e desenvolvimento pelo egoísmo humano. Enquanto houver egoísmo humano, nós estaremos ainda em grandes dificuldades. Nós não atingiremos a proposta que está reservada a todos nós e que será cumprida, porque essa é a vontade de Deus. Haverá o cumprimento. Quando Jesus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, fala do sermão profético, ele diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E tudo será cumprido até o último iota, J, que era a menor letra do alfabeto. Então, já existe um planejamento para a humanidade, já existe um propósito, um delineamento do que seriam essas transformações que estão ocorrendo. E o Espiritismo nos demonstra que o que define esse tempo chegado, e que já apresenta os seus sinais, é de fato a mudança e a luta das ideias. Nós percebemos como existem ideias divergentes que se entredevoram, que estabelecem essa disputa e essa guerra pelas ideias. Então Jesus, também lá no Evangelho, ele vem dizer assim: não creais que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E muitos não conseguem entender esse dito de Jesus. Jesus está falando exatamente da luta das ideias. Ele veio trazer ideias revolucionárias que vieram para cumprir a lei de Deus, para dar encaminhamento e desenvolvimento às leis divinas. E essas ideias que Jesus trouxe na segunda revelação, que é o Cristo, é de fato a lei do amor. Jesus veio falar do bem e do amor. Então, enquanto nós não nos melhorarmos individualmente, para que a nossa melhoria se reflita na sociedade, e a sociedade possa se beneficiar da nossa modificação para melhor, nós não conseguiremos cumprir a finalidade. Então nós estamos caminhando para a finalidade da Terra, não para o fim, para a finalidade da humanidade, que é a figura da Jerusalém libertada, quando então o mundo terá passado para uma fase de regeneração na figura da humanidade, das criaturas humanas, que seremos melhores. Então esta é a ideia do Apocalipse. O Apocalipse fala do final de um ciclo evolutivo e da finalidade de um mundo melhor. Seu Miguel, nós temos mais uma outra pergunta aqui, mas eu não sei se vai dar para responder agora. Temos apenas 9 minutos agora, mas eu vou fazer ela para o senhor responder. É suficiente pedir ajuda a Deus nas orações para que a criatura tenha o seu pedido concedido? Não, não é suficiente. Pelo seguinte, nós pedimos o que queremos e Deus nos envia o que nós precisamos.
nós temos que compreender que muitas vezes os males que nos atingem e são ameaçadores se constituem para nós motivo de dor e de sofrimento. Então nós queremos que Deus retire os males de nossa vida. Mas o que ocorre é que as dificuldades, que nós chamamos de desafios, são oportunidades de evolução. E se Deus atendesse a todos os pedidos que lhe são feitos por aqueles que sofrem na terra porque querem se livrar de males, o mal já não existiria na terra. Porque todo mundo já pediu para que esse mal fosse afastado. E isso não aconteceu até hoje. Então significa que nós estamos ainda precisando dessas lições. Então nós temos que pedir a Deus, e isso nunca será negado, sempre será oferecido, são as forças morais para ultrapassar os males, os desafios e as dificuldades. Porque são exatamente esses males que nós assim julgamos que nos fazem evoluir. Pois que senão nós ficaríamos estacionários e acomodados na condição em que nós nos encontramos. Esta é uma tendência humana. Então surgem os desafios em nossa vida que vão transformando as circunstâncias, as condições de vida, que vão modificando as estruturas da nossa experiência na Terra, exatamente para que nós possamos superar, para que nós empenhemos esforços, para que nós tenhamos a fé verdadeira para conseguir ultrapassar. E nós temos que pedir a Deus, então, forças morais e espirituais para vencer os obstáculos e deles, os obstáculos, nós retirarmos o bem. Porque existe uma máxima na doutrina espírita: Deus do mal retira o bem. Então, que nós peçamos sempre forças para enfrentar e superar as dificuldades, e elas nunca nos serão negadas. E de resto, fica a parte que nos cabe fazer, que é o esforço, e nas palavras de Jesus: ajuda-te, que o céu te ajudará. E bacana, gostei da resposta, como todos gostaram, com certeza. Temos também aqui a participação da Pérsia Neves, agradeço, deixa eu ver, a Maria da Graça Terra, dando boa noite, também a Eliana Ladeira, também dando boa noite, Maria da Graça Terra, boa noite, querida, obrigado pelo carinho e pela audiência, Eliana Ladeira, também muito obrigado pelo carinho e pela audiência, a Helena Mastro Mauro do Amaral está dando, Helena, boa noite para a senhora também, dona Helena, e a toda a sua família, obrigado pelo carinho e pela audiência, tá bom? Receba um beijão bem forte no carinhoso aqui, tanto da minha parte como também do seu Miguel Ângelo. Seu Miguel, faltando apenas 7 minutos, e o momento aquele esperado aí que todos, na verdade, gostam de ouvir, que é a mensagem da semana. A mensagem bacana, aquela mensagem positiva, a mensagem de otimismo fornecida e transmitida pelo seu Miguel Ângelo. Fique à vontade, seu Miguel, por gentileza. Eu gostaria de falar com o nosso telespectador a respeito do bem e do mal. Todas as pessoas gostariam que o mal fosse eliminado da Terra. E os espíritos superiores nos ensinam que para ser agradável a Deus não será suficiente não fazer o mal, mas nós deveremos fazer o bem com todo o nosso empenho e com todas as nossas forças, porque nós seremos de alguma maneira responsabilizados pelo bem que não fizemos, porque aquele que não faz o mal, não somente não realiza aquilo que que deve não fazer, mas fazer o bem é uma necessidade absoluta para nós. E não fazer o bem já é um mal. Então, para muitas pessoas, ficar parado, estacionário, e não fazer o mal já seria suficiente. Mas os espíritos superiores nos ensinam
que nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós também seremos responsabilizados pelo mal que aconteça em função do bem que nós não tenhamos feito. Então, não fazer o bem já é um mal. Façamos o bem, elejamos sempre a verdade, a mais pura que chegou até nós através do Cristo, e assim nós estaremos cumprindo a lei superior do amor, que afinal de contas é a vontade de Deus para todos nós. Deus nos espera, Jesus nos aguarda. Façamos o bem e sejamos mais felizes. Tá sem o som, já. Opa, parabéns aí, como sempre, ótimas palavras, seu Miguel Ângelo. E palavras sábias. E amanhã feriadão, né? Amanhã feriadão, um ótimo feriado ao senhor, a toda a sua família, a todos os nossos ouvintes, telespectadores também. Muito obrigado pela participação. A vocês que estão nos assistindo agora, vão aí do ladinho e coloquem compartilhar. Só dá uma compartilhadinha, você estará nos ajudando aí, com certeza, tá bom? E outra coisa, principalmente ajudando seus amigos, suas amigas, né, até os inimigos também a sentirem e a ouvirem boas palavras e boas mensagens através aqui do Telejornal A Voz do Povo. Porque o Telejornal A Voz do Povo não é só cobrança, não. Não é só crítica, não é também só aplauso. É também mensagem positiva e de otimismo a todos vocês. Seu Miguel, um beijão bem forte no seu coração. Muito obrigado novamente pela participação. Se Deus assim nos permitir, até terça-feira que vem. E obrigado mais uma vez por estar disponível para todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui do Telejornal A Voz do Povo. Eu agradeço muito o convite. Uma grande satisfação estarmos aqui em conversas sobre a doutrina espírita, respondendo as perguntas dos telespectadores, dos ouvintes, e desejamos a todos muita paz, que o bem se faça para o nosso próprio bem e o do nosso semelhante. Até a próxima vez. E uma coisa que eu não posso deixar de citar, que quando eu me interessei, aproveitar os 2 minutinhos e meio que eu tenho, eu não posso deixar de citar que quando eu me interessei em trazer várias respostas e dúvidas à questão da doutrina espírita, eu conversando com o Dr. Alessandro Viana, e a primeira coisa que ele me disse, a melhor pessoa que tem para responder as perguntas sobre a doutrina espírita é seu Miguel Ângelo. Eu lhe indico ele a responder todas essas perguntas no seu telejornal. E olha, sinceramente, obrigado ao doutor Alessandro Viana pela dica. Adorei, doutor Alessandro Viana, que é um ótimo palestrante também da doutrina espírita, né? Tá bom? Muito obrigado, senhor Miguel. Eu que agradeço e esperamos estar aqui numa outra oportunidade. Muita paz a todos. Fiquem com Deus, porque com Deus nós estamos. E não esqueçam, atrás da gente sempre vem gente. Um ótimo feriado para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Fomos! Tchau, seu Miguel. Fique com Deus. Até a próxima. Espartanos, qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você.